Hoje sou eu, Francisco, que estou participando hoje. Por onde anda você? Estou chegando aí. Beleza, meu amigo Assis? Pô, quanto tempo, meu amigo? Pois é, agora a gente está se reencontrando depois Verdade. de um bocado de tempo aí, mas a gente está aqui. Vamos ver o que é que a gente pode mostrar pro pessoal, por onde anda o Assis. Tá por aqui mesmo. Pô, legal, tá aí. Programa Bate-Bola especial de sábado. Essa lenda do nosso futebol, Assis Coringa, meu amigo, só não jogou de goleiro. É o nosso convidado do Por Onde Anda Você. Meu nome é Francisco de Assis Silva do Espírito Santo. Nasci aqui no bairro do Trem, aqui próximo do Campo dos Escoteiros, no dia 4 de outubro de 1953. Resido há 72 anos aqui no Amapá, nesse estado lindo, maravilhoso, que a gente tanto adora. Meu pai é o Erundino do Espírito Santo, a mãe Joana Silva do Espírito Santo. E seu pai veio de Belém, era alfaiate? Papai veio de Belém, mas ele não veio ser alfaiate, o papai veio jogar futebol. E nas idas e vindas, uma hora ele ingressou na Guarda Territorial e por aqui ele ficou. Morreu aqui no estado do Amapá. A sua mãe, ela era... Também, a mamãe, ela nasceu no Maranhão e foi pro Pará, lá conheceu o papai, casou e vieram pra cá. Não tinha uma professora, era doméstica? É, a mamãe era doméstica, só tomava conta dos meninos mesmo, que era muito, eram uns 8. Foram 8 filhos? 8 filhos, 5 homens e 3 mulheres. Bom, o início do futebol começou com... O Guarani treinava aqui, nesse local. E eu vim treinar no Guarani, isso já em 1972. Aí comecei a treinar no time, no aspirante do Guarani. Aí já em 73 eu passei pro time principal. E daí joguei uma temporada no Guarani, mas em 73 nós fomos terceiro colocado no campeonato. E daí eu fui para Macapá em 74. Mas antes você participou aqui nesses campos da Nossa Senhora da Conceição através do seu Nanô, é isso? Riminho, Santa Cruz, Palmeiras? Na verdade, eu trabalhei com o Nanô quando eu era aspirante do Municipal Esporte Clube. Trabalhei com o Nanô, com o João Pontes Filho. O Nanô, que é pai do nosso amigo Vitor. Eu trabalhei com ele, aí eu tive uma contusão, aí parei um tempo, aí depois voltei pra cá e daí fui pro Guarani. Foi assim que aconteceu. Mas o meu primeiro treinador mesmo foi o Nanô. Através desses times, né? Do Municipal Esporte Clube na época, que era da prefeitura, é um time que era da prefeitura, exclusivo da prefeitura, era dos funcionários da prefeitura. E eu era garota e como não dava para mim entrar no time titular, aí a gente ficava no aspirante, que eles chamavam na época. Tinha gente de 20 anos, 25, e eu de 12, 13. Eu já jogava lá. E a ida lá pro Guarani, como é que foi jogar ao lado do Albano? Jogar Albano, tinha muita gente boa lá. O Custódio, o Castelo, nós jogamos junto no Guarani, Castelo, Albano, o Finado de Val, que jogava no Ipiranga, depois veio para o Guarani. Então em 73 nós formamos um time bom do Guarani, comandado pelo nosso amigo querido Rodolfo Juarez. Quero aproveitar até aqui e mandar um abraço para ele. Grande Rodolfo Juarez. Ele praticamente foi responsável, porque eu comecei na frente e ele me colocou de zagueiro, ele achava que eu tinha porte para zagueiro. E no Guarani 73 ele me colocou como zagueiro. E nós fizemos uma ótima campanha. Eu e o Albano fomos escolhidos craque revelação do ano. Aí quando terminou o campeonato de 73, nós fomos para o Macapá, junto, eu e ele. Em 74 você vai jogar com os 3 irmãos. Que o Aldo ainda, pela outra equipe, estava começando no União, que era do Sandoval Guedes Maia na época. Jogava o campeonato adulto, o União na época. Certo. E como é que foi jogar com os 3 irmãos? Foi muito bacana ganhar o campeonato. Foi, nós ganhamos tudo. Nós ganhamos 74 invicto, 100%.
Ninguém nem empatou com a gente. Fizemos um time. O Rodolfo Juarez, foi ele que fez o time. Que em 73, nós fomos, em 74 nós fomos juntos. O Rodolfo foi junto com a gente. Quer dizer, nós que fomos com ele. Ele saiu do Guarani, ele brigou lá com o seu Milton, lá, negócio de. O seu Milton era o dono, né? Milton Correia. Aí discutiram lá e tal, o Rodolfo pegou, foi convidado pelo Edésio Lobato na época, que era lá do Macapá, finado Edésio. Aí o Rodolfo foi pro Macapá, aí nós reunimos e ele disse, eu quero o Antoninho, eu quero o goleiro, que era a reserva aqui do Aloysio, tá aqui do nosso lado aqui, por coincidência está aqui do lado. E Aloysio, olha pra cá, Aloysio. Tá, olha pra cá. Aí tinha o Aloysio, aí o Aloysio já foi com a gente pra lá, foi o Antoninho, o goleiro, que o Rodolfo levou pra lá. Foi o Castelo, Albano, eu. Aí o Jonas já tava lá. O Jonas era remanescente do time júnior do Macapá na época. Aí sim, aí chegou o Rodemir França, o Haroldo já tava lá. Nós fomos juntos, com o Rodemir França, eu fui junto com ele, nós fomos juntos, tudo junto do Macapá. E daí nós enxertamos com o pessoal lá do Macapá e fizemos um time forte, 74. Nós ganhamos o campeonato de 100%. Nós perdemos aqui o campeonato para o Amapá nos pênaltis. Foram 3 jogos fortíssimos mesmo. O Amapá se preparou para nos enfrentar, assim como um derby lá de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Então aqui o Jabagato fazia o possível para a gente atacava e se defendia, e eles jogavam por uma bola. Aí foi aquilo, foi empate, pênalti. Aí nós perdemos nos pênaltis, 5-4 para o Amapá. Foi aí, daí nós fomos como campeão de 74, nós saímos para o Copom da Amazônia, em Rondônia, nós ganhamos por 100% também. Ganhamos o Copom da Amazônia, não empatamos, não perdemos para ninguém, ganhamos todas. Foi nesse período de 75 que oficialmente na época o campeonato era amador e os 5 irmãos jogando juntos. Pelo campeonato também, né? Já, campeonato de 75, aí já jogou nós 5, aí nós fomos buscar o Aldo no União. Ele se destacou lá no time pequeno, que era treinado na época pelo saudoso Lorival Lima, popular Chiber. Era o treinador lá. Aí nós trouxemos ele para o Macapá, aí ficou nós 5. 75, foi aí, nós perdemos o campeonato, aí fomos pro Copom, ganhamos o Copom. Depois fomos inaugurar o Canarinho, lá em Roraima. Não sei se tu chegou a ver lá. Sim. Que nós inauguramos lá, foi o Macapá que foi inaugurar, pela nossa performance lá no Copom da Amazônia. E eles convidaram nós para inaugurar o estádio e Canarinho. O Bira fez um gol lá. O Bira foi o Bira é o... Como é que a gente chama? Foi ele que inaugurou o primeiro gol naquele estádio Canarinho lá. Sim. Por sinal, um belíssimo estádio, e o Bira que inaugurou. O primeiro gol foi num jogo lá contra o Atlético Roraimense. Nós ganhamos de 5-1 do Atlético lá, e o Bira fez o primeiro gol. E tem essa foto que está sendo mostrada, e assiste, os 5 irmãos, logo após o Copom. Essa foto foi tirada aqui no Glicério Marques. Aparece aí vocês 5, os 5 irmãos jogando juntos, tanto pelo Campeonato Amapaense como também pelo Copom da Amazônia. Legal essa foto, lembra dessa foto? Lembro, isso aí foi na época, o João Silva, nosso grande amigo João Silva, um abraço, João, que ele era correspondente da revista Pra Cá, na época aqui, e ele teve a ideia de mandar um feito desse de 5 irmãos, aí levou nós para o Glicério Marques para a gente fazer essa foto, que nós saímos na contracapa do placar, que tu já chegou a ver, né? E aí foi um feito inédito. Lá em Rondônia era até difícil das pessoas lá entenderem que nós tínhamos 5 lá. Veio até uma TV, parece que aí não sei de onde, aí, muito longe. E eu fui escolhido para conversar com ele. E ele, mas é verdade? Ele falou, mas é verdade mesmo? Que vocês são 5 nesse time aí, 5 irmãos? Eu digo, é verdade. Aí depois veio um repórter de Belém também, que estava cobrindo lá, que também não queria acreditar que nós éramos 5 irmãos, que não era possível na época, né? Era uma coisa inédita, mas era possível. É verdade. Era verdade, que nós éramos nós 5 que jogávamos. Sim.
E inclusive, né, vou até colocar a foto da revista Placar, do Macapá campeão. Saiu na revista Placar, chamado de Torneio Interterritorial. Vocês estão na capa, né? Tá aí, tá passando aí a imagem. Essa história do futebol amazônico, história do futebol da Amazônia, história do futebol brasileiro. 76, fui para o Amapá Clube. Fiquei até 78 no Amapá Clube. Aí, em 79, eu me transferi para o Independente. Aí lá no Independente eu... Mas antes de você entrar aí no Independente, 76 você vai estar pelo Amapá Clube, não vai conquistar título, mas vai... Não joguei 76. Fiquei de fora cumprindo estágio do Macapá para o Amapá. Não fosse lá no Copom de Rio Branco do Acre, pelo Amapá Clube? Fui. E por decisão do Anais, que era o porta-voz do Macapá, presidente, dono, sei lá, ele era o chefão do Macapá. Não pelo dirigente do Amapá Clube, na época, que era o Jarbagato, na época. Dirigente igual o Jarbagato eu nunca vi, aqui em Macapá eu nunca tinha visto. Verdade. Jarbagato eu até, às vezes, falo que não vejo uma homenagem pro Jarbagato, pelo que ele fez pro futebol. Ele tá pro futebol, Jarbagato, como o seu Milton Corrêa foi pro Guarani. Sim. E o Jarbagato, o cara que às vezes é esquecido, não sei porquê. Mas ele carregou aquele Amapá Clube com o trabalho dele, com o suor dele, com o dinheiro dele. Ele tomou conta desse Amapá Clube não sei quantos anos aí. Foi ele que me levou pro Amapá Clube, foi ele que tomava conta, ele que dava o bicho para jogador, porque o Mamá aqui não tinha renda no futebol. Mandou um abraço então para o filho dele, Ranulfo Gato. Meu amigo, grande amigo, amigão, botafoguense, parceiro, botafoguense. Agora que tem a ver, né, Cisco, tudo com o Amapá Clube. Exatamente, agora ele só quer estar em Portugal, eu já disse para ele. Pô, toda hora quando tu não tá no avião, tu tá em Portugal. Aí agora ele começou a tirar umas fotos aqui por dentro. Eu joguei nessa de 77, foi 77, 78. Nós fomos vice-campeão, que nós perdemos aquela partida para o Guarani, que nós demos, era dois jogos, nós demos de 4-0 no primeiro e não tivemos vantagem no segundo. Aí perdemos de 1-0, aí fomos para a prorrogação 1-1, fomos para a pênalti e perdemos de 5-4. E aí foi assim que a gente perdeu. Foi um descuido, nós ganhamos o primeiro jogo de 4-0, demos um show de bola no Guarani. Aí veio um bocado de reserva que o Moacir Coutinho colocou no jogo lá, e eles conseguiram ganhar de gente de 1-0. Sabe aquela bola que não entra? Que não entra no jogo? Nosso time era muito superior, mas a bola não entrava. Dá os 40 lá, eles acharam uma bola lá e fizeram 1-0, fomos para a prorrogação aí, acharam um gol lá na prorrogação, nós empatamos e fomos para pênalti, perdemos nos pênaltis, 5-4. Passei uma época para lá, muito boa, por sinal, era muito bem tratado, o pessoal bacana lá de Santana. Aí eu fui colocado na Estrada de Ferro, trabalhava na Estrada de Ferro lá e jogava no Independente. Aí joguei 79, 80, 81, 82. Aí em 82 eu entreguei, mas eu ainda joguei aqui um seletivo depois que eu saí daí, eu ainda joguei um seletivo pelo Guarani aqui. Joguei, era Thiago, João Oliveira, lá, o Edinho, grande amigo Edinho, um abraço. O Tauíris, era um timaço independente. O Nena, chegou o Valdir também, essa turma. Coroca, o Didi, zagueiro aí, cabeça de área, altão, jogava bem, jogava muito. O Julinho, que faleceu agora, esses dias agora, né? A gente acho que um mês aí que o Julinho faleceu. Verdade. O Julinho era zagueiro. O Manga era o treinador? Socorro. Foi o Manga e eu trabalhei com dois lá, foi o Manga e o Orlando Gadelha. Meu amigo Orlando Gadelha, um abraço. E eu fiquei até 83, por aí peguei. O Independente tinha um time bom na época. Nós jogamos o Copom da Amazônia de 81. 81, nós fomos. Então, em 81 você disputou o Copom da Amazônia, que foi lá no Acre, mas infelizmente vocês não conseguiram conquistar o título, porque o Copom da Amazônia era uma Taça Libertadores, né? E todo mundo queria ganhar, né? O norte aqui era. E nós tínhamos um Socorro, João Oliveira,
Nena, Edinho na zaga. Edinho foi nosso lateral esquerdo lá. Edinho, o Jorge Cabeleira, que foi do Santana, muito tempo, bom goleiro. Mas o Juventus também era um timaço, quando nós estivemos lá. Era o Dadão, Emilson, Carlinhos. Era um timaço, o meio do campo deles era... Nós praticamente tivemos um problema de ter jogado mal o primeiro tempo e foi construído no primeiro tempo 2-0. Fomos pro vestiário com 2-0, aí no segundo tempo nós saímos pro jogo, aí não adiantou. Acabamos, pegamos, acho que foi 6-1, 6-2, por aí. Vou colocar umas fotos da época do Assis no Independente, tá passando aí as imagens, né? O Assis aí pelo Independente. Eu fiquei jogando, mas jogava ali no Porto Grande, jogava salão lá com o pessoal. Mas continua na Icome ainda? Era. Nesse período que você... eu já saí em 87 da Icome, que eu vim embora. Saiu em 87 da Icome? Foi, aí eu já vim em 87. E aí você vai retornar para o Guarani. Conta essa história desse retorno. Ao lado de Zezinho Macapá. Foi, exatamente. Até o Mola estava jogando por lá. Finado Merica. Merica, exatamente. O Cavalo, o filho do Hermenegildo. Cavalo. Ademir Pena. Ademir Pena era o nosso centroavante. Era mais. Sérgio Maluco. O Mola, tinha o Mola. O Mola que... Bauer. O Bauer, que é o cavalo que eu chamo pra ele, é o Bauer. Bauer, me desculpa aí. Verdade. Porque eu conheci ele aqui do trem, né? Praticamente moleque junto aqui no trem. E apelido tá passando dele. A foto aí. Nós temos umas 2, 3 fotos dessa época. Ele aí. sempre posta essa foto, exatamente. o Bauer. E aí o campeonato foi todo lá no Augusto Antunes, né? Era a segunda divisão ou era a primeira divisão nessa época? Era o seletivo para classificar para o campeonato. Certo. Daí só que eu fiz um acordo com o Guarani, na época, que na época era o Sandro Azevedo o presidente. Na época o meu amigo Azevedo Costa, o professor Azevedo Costa era prefeito. Aí o Sandro era o presidente do Guarani. O Sandro pegou, disse, olha, vocês vai jogar no Guarani, nessa condição aqui, se a gente classificar para o campeonato, eu vou fazer um super time. Tá, então tá certo. Aí classificamos no seletivo, ganhamos o seletivo. Até tava o Baraquinha lá, tinha o Baraquinha, o Zezinho Macapá, o Sérgio Maluco, o Merica, o Mola, aquela turma toda. Aí nós ganhamos, aí entramos no campeonato. E o campeonato chegando, e cadê o super time? O que tu ia fazer? Aí chegou uma hora e não, vamos jogar com o time. Não, faça isso não. Como é que nós vamos jogar com um time desse do seletivo e jogar o campeonato? Vai tomar de 5-0, 6-0, 7-0, 10-0. O trem estava voando nessa época, tinha trazido um bocado de jogador aí de fora e tal. Era o trem. 88 o trem. Pedrinho Carrocinha. O Pedro já. Pedro corria mais do que notícia ruim. O próprio Trator Miranda, Edson Gato. Essa turma toda no trem na época. Aí nós vamos. Eles vêm com fuzil AR-15 e nós vamos com baladeira. Aí vai ficar feio, principalmente pra mim, sabe? Porque tem um passado no futebol, pô. Tu me prometeu uma coisa, e tu vem me apresentar outra agora aqui, então eu tô fora do... O Guarani era um clube assim, uma família Correia na época. Então era um time assim praticamente fechado para diretores de fora, essas coisas todas. Então o seu Milton
Ele comandava o Guarani, tudo lá dentro do clube, ele que comandava. Já quando eu cheguei no Guarani, já foi com o Rodolfo Juarez, que ele resolveu entregar para o Rodolfo Juarez o Guarani. Tá aí, Rodolfo. Aí foi que o Guarani o Guarani se reergueu, que até então o Guarani era tipo Cruzeiro, União, Oratório, era na época, né, esse time. Aí ele entregou para o Rodolfo Juarez e o Rodolfo Juarez fez um time bom. Aí nós chegamos às semifinais, chegou os 4, Amapá, Macapá, Guarani e Ipiranga. Chegou os 4 na semifinal. Aí nós saímos para o Amapá e o Ipiranga saiu para o Macapá. Ele disputou a final Macapá e Amapá, o Amapá levou. O Gracero Marques era o sonho da garotada. Era um dia jogar no Gracero Marques, que era o que nós tínhamos na época. Então, para mim, esse sonho foi realizado. Eu comecei em 73. Quer dizer, comecei muito antes, já pelo municipal, jogava o campeonato amador já no Gracero Marques, mas era aquele jogo de 2 horas da tarde. Esquenta! Ave Maria, era muito quente. Então, aí já em 73, já foi que eu consegui realizar meu sonho para jogar futebol. Aí, pra gente era tudo naquela época. O Gracero Marques, a gente jogava de graça. Eu vi o Moacir Bani, por exemplo, foi um craque. Palito, craque. Né? Esse Célio Paiva era parece que ele desfilava em campo. Um baita zagueiro. Um baita jogador. Ele jogava de lateral esquerdo, de quarto zagueiro. Que eu vi na época. Já citei o Biló, os 3 irmãos lá, o Faustino. Eu vi que o Faustino teve o privilégio de marcar o Pelé pelo Remo. Verdade. E ainda fez gol ainda no jogo contra o Santos. Saudoso Faustino, Deus a tenha. E o Jangito, irmão dele. O Jangito quando nós estivemos no Acre, ele era um rei lá. Foi, né? Quando nós chegamos lá, ele já tinha. Inclusive ele até foi com a gente, foi com o Macapá nessa época pra lá. Mas ele tinha coisa dele para tudo que era lugar lá no Acre. Então, eu vi vários jogadores, o próprio Haroldo Santos, o meu irmão, era um cara que também desfilava em campo jogando futebol. Então, Marco Antônio. Marco era zagueiro, era um baita de um zagueiro. Aí depois mudou de posição, foi ser centroavante, foi um baita centroavante. Então, hoje é difícil, né? A gente ter aqui Macapá eu acho que tudo muda, né? Tudo muda. Com o tempo vai ter que mudar, porque eu sempre falo que Macapá, às vezes, vai fazer uma coisa, faz uma coisa pequena. Porque Macapá é pequeno, mas vai crescer. Macapá vai crescer. É mesmo que o estádio Zerão, você vê ali, é só um lance de arquibancada, mas já tem projeto para fazer o outro lance. Porque se tivesse feito na época os 2 lances que dava para fazer, já não ia ter que fazer, é só reformar. Aí hoje para fazer, você já viu como é difícil. Difícil. Então é como aconteceu com o Gracero Marques. Fizeram aquilo ali, é um complexo esportivo. Hoje atende a necessidade lá do pessoal que vai para lá, skatista, voleibol, essas coisas todas. Hoje, mas daqui uns anos, já não vai suportar, né? Então eu sou a favor de que já faça uma coisa, o Macapá já merece uma coisa grande. Quer dizer, que nem Belém, Santarém e tudo. O Belém fizeram o Mangueirão,
Porque só até então tinha 2 campos bons, o Baenão e o Iacuruzu. E o Souza lá, a turma que jogava o campeonato. Mas aí o governo tal fez o Mangueirão. Aí o futebol do Pará foi embora. Assim, os times grandes, quando vem em Belém, joga tudo lá. Primeira vez que eu fui campeão, em 74, pelo Macapá. Foi uma coisa que a gente corre atrás, né? E nós conseguimos em 74 esse título, campeão amapaense, inédito para mim. Tudo começou ali. Aí eu fiquei feliz, muito feliz. E o Copom da Amazônia também, porque, como tu diz, era a Libertadores, nossa Libertadores aqui da região norte. Então foi esses 2 títulos para mim que foram o ápice da minha carreira como jogador de futebol. Não, eu tive convite para jogar no Remo, eu fui e voltei logo, porque estava em pleno campeonato, aí aquele negócio, tinha que ficar lá. Aí vem embora no final do ano e volta para pré-temporada. Mas aí eu tinha pressa, aí eu era do Amapá Clube nessa época, aí eu voltei para jogar no Amapá. 77, aí fomos vice-campeões daqui. Eu voltei e ainda fomos vice-campeão aqui. Aí eu tinha que esperar para jogar, como foi o Aldo. O Aldo passou praticamente um ano para jogar a primeira partida no Paysandu. E para mim, não era viável ficar um ano lá, como dó, no final do ano. Na hora, não precisa voltar mais. Aí eu já vou embora. Eu não vou esperar. Aí eu vim embora, vou terminar por aqui, futebol por aqui, vou ficar por aqui mesmo. Mas eu tive a oportunidade, mas eu não aceitei a condição. Saudoso Bira, seu irmão, deixou um legado, né, Assis? O Bira foi espetacular, sensacional. O que o Bira fazia em Belém era uma coisa fora do normal. Quer dizer, ele fez em 2 campeonatos, ele fez 60 gols. Verdade. 2 temporadas ele foi artilheiro num ano com 28 e na outra 32. Quer dizer, é um feito inédito. Porque em Belém, né? Pra cá pro norte. Porque lá fora, ele tinha jogado 1 ou 2 temporadas no Remo. Aí ele ficou 3 temporadas no Remo fazendo gol. Aí ele já chegou lá, já se bateu já, quer dizer, né? Porque hoje em dia tu faz um campeonato aqui no Remo, no Paysandu, aí tu já vai para Goiânia, tu já vai de Goiânia, tu já vai para Corinthians, de lá tu já vai para o Palmeiras, já vai para o Fluminense. E o Bira ficou 1 no Paysandu e 2 e 3 no Remo. Quer dizer, ele perdeu 4 anos aí em Belém. Aí foi que atrapalhou. Quando ele chegou lá no Internacional, ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, aí ele teve aquela contusão no joelho. Aí operou, passou 1 ano. Naquela época era feita a cirurgia no terçado, né? Uhum. Aí ele passou 1 ano no joelho. Aí ficou... Quando voltou, já voltou. Francisco, a minha opinião sobre isso diz respeito a se parece um árbitro quando vem de fora apitar um jogo. Ele pode errar porque ele vai embora na madrugada, ele não amanhece no estádio. Então ele faz 1001 falcatrua. Não se esforça porque ele vai embora na madrugada. Ele não é do estádio. Tá entendendo? Então acontece com o jogador. O jogador hoje da seleção brasileira, ele não tem amor ao país que ele... Porque ele não vive aqui no país. Eles são praticamente de fora. São quase tudo de fora. Estrangeiros. Ele vem fazer um jogo com a Argentina aqui, perde de 4-1. Aqui. De madrugada eles vão tudo embora para a Europa. São tudo rico. Se um torcedor for falar com eles é arriscado dar tapa no torcedor. Já aconteceu com o Cristiano Ronaldo com o Neymar. Você já deve ter visto aí na mídia esse negócio lá na França. O Neymar brigou com o torcedor,
Cristiano Ronaldo, é justamente eles não têm mais aquele respeito com o torcedor, eles não têm amor à camisa da seleção brasileira, como tinha o Pelé, Garrincha, Vavá, Marido, Zagallo, aquela turma que jogava, não era dinheiro, eles amavam aquela camisa, eles adoravam defender o Brasil. Um jogador na seleção brasileira teria que ter 3 temporadas sem erro para jogar na seleção. Hoje, um jogo só, uma temporada, o cara diz logo seleção. E não é assim que funciona. Seleção de empresários. Seleção de empresário de jogador. Isso antigamente não existia. Isso. Não existia isso. Por que o André Sanches brigou para botar o Tite na seleção brasileira? Porque o Tite era do Corinthians e ele manuseava o Tite. Ele que dava as regras pro Tite. Aí o que olha, Tite, tu convoca o meu pessoal lá para me vender para a Europa. Olha, vai ter um jogo assim da seleção brasileira, tal dia assim. Convoca aí o fulano, Beltrano, Ciclano aí, uns 2 ou 3. Vou te dar um percentualzinho aí. Vai cair alguma coisa na tua conta. Quando eu vender, que ele vai ser vendido para a Europa. Como teve um bocado do Corinthians, ele nunca tinha vendido jogador. O único jogador que o Corinthians vendeu, eu não sei nem se ele ainda era do Corinthians, foi o Rivelino, que depois da Copa de 74, de 70, ele foi para a Arábia Saudita, lá, até veio corrido de lá. O Corinthians não tem essa tradição. Mas quando o Tite pegou que o André Sanches era da CBF, botava 3, 4 jogadores do Corinthians. E aí, é isso que está acontecendo com a seleção. Muito bem colocado, Assis. É a minha opinião, né? Que o jogador vem jogar na seleção brasileira, não joga nada, à tarde ele está na Europa já. Quem é que vai xingar ele? Ninguém vai xingar ele. Se for xingar, ele ainda vai levar, ainda vai até preso ainda. É isso que acontece. Agora, por exemplo, o cara que fica no Brasil, o jogador do Brasil, se ele não se esforçar, ele vai ser cobrado aqui dentro. Lá fora ele não cobra. Igor Paixão, amapaense, já poderia ter uma chance na seleção? Porque é da Amazônia, da Amapá, como você colocou, né? Seleção de empresários. Não teria uma chance aí, o amapaense? Com certeza. Eu estou torcendo para isso. O cara tá arrebentando. Ele foi chamado para aquela seleção passada, mas não jogou. Que o próprio técnico colocou ele numa posição errada, que não era dele, aí tudo isso. Às vezes acontece até que o jogador não quer vir para a seleção, por causa que ele sabe, ele conhece, ele sabe a condição que ele não vai jogar na seleção. Aconteceu com aquele centroavante que era do Atlético de Madrid, estava até no Brasil agora, o Diego. Ele esteve aqui no Botafogo, sim. No Grêmio. É, o Diego, Tem dupla nacionalidade. Né? Aí ele optou para jogar pela Espanha. É uma seleção espanhola, porque ele disse que ele não ia, no Brasil ele não ia jogar. E lá ele era titular, absoluto, lá na seleção da Espanha. Aí no Brasil ele não ia jogar, porque tem aquela... Então daqui a pouco o Igor Paixão vai jogar pela Holanda. Pra mim o Igor Paixão já era para ter ido. Se eu fosse o Igor, eu já tinha ido já tinha me naturalizado. O Brasil, tu sabe como é o Brasil. Por que não convoca o Igor Paixão? A seleção tá atravessando uma fase ruim, pô. Vamos experimentar, pô. Exatamente. Mas convoca o cara e bota o cara para jogar. Se o cara não jogar, aí sim, aí palma pra ti. Mas, porra, o cara viaja de lá da Holanda, vem pro Brasil, fica no banco, do outro dia vai embora pra Europa. Vem só se cansar, passear. Se desmotiva, né? Desmotiva o cara. O cara convocou 1, 2, 3 vezes pra seleção, não deu certo, tira. Porque o cara vai ficar na seleção brasileira só para sentar no banco. Não faria isso. Não dá, o cara veio 2, 3 vezes, não deu, troca, convoca outro. O Igor Paixão já era para ter agora nessas convocações agora, esses 2 jogos agora da seleção que ela vai ter agora,
pelas eliminatórias, o Igor Paixão devia ser convocado agora. Verdade. Ele devia ser chamado agora. Ele já convocou um bocado de não resolver. Aí convoca o Igor, que está fazendo gol, é o craque do jogo lá na Holanda. Não é porque ele é daqui de Macapá, não, que eu estou falando isso. É pela qualidade que o cara tá lá na Espanha jogando. De lá veio o Romário, veio o Ronaldo Fenômeno. E não pode vir o Igor também, para ser o astro da seleção brasileira. Por que não? Verdade. Hoje eu estou aposentado e a gente faz uns bicos por fora para completar a renda. Mas a gente ainda tem esperança de melhorar mais um pouquinho, sem problema. Pratica algum esporte aí para atividade física? Não, faço só bicicleta, bike, caminhada, só isso, só para manter aqui o corpo, para não ficar cansado quando vai subir uma escada, para subir um prédio, coisa e tal, pela escada. Aí, só isso que a gente está fazendo. Bola não dá para jogar agora, porque de vez em quando a gente tem contusão, quem jogou bola. Eu tô com 72 anos, aí tem que começar a passar uns azeites depois que joga. Verdade. Aí a gente evita, vai uma vez ou outra lá, vai bater uma bola. Tá morando em que bairro? Eu moro aqui no bairro do Trem, aqui na Leopoldo Machado, com a Diógenes Silva no canto, lá na Calçada da Fama, o pessoal conhece. Nossa, a casa lá, nós somos os herdeiros, morreu pai, mãe, aí nós somos herdeiros lá. A gente mora lá no Leopoldo Machado com a Diógenes Silva, bem na esquina. Meu amigo Assis, muito obrigado pela participação, por nos conceder essa entrevista muito bacana, muito legal. A galera do Bate-Bola vai gostar muito, né, dessa matéria, dessa entrevista, porque você é uma lenda do nosso futebol. A gente tem que sempre prestigiar essa galera do futebol do passado, que hoje está muito raro você conseguir ver um craque de bola. A gente viu aí o Igor Paixão, amapaense, mas é muito raro mesmo, e você faz parte da história do futebol amapaense, e o Bate-Bola agradece por você ter nos concedido essa entrevista. Obrigado, viu, Assis? Tá bom, eu que agradeço, né, Franciel, porque tu sabe que às vezes as pessoas que foram mais ídolos do que eu estão esquecidas aqui no estado. E só de você me convidar para mim participar desse programa, eu fico muito feliz, muito satisfeito de poder falar também alguma coisa para o pessoal que gosta do futebol, que é uma história do futebol. Então a gente que jogou nessa época, uma década aí, sabe muita coisa de futebol, de ex-atleta, e o torcedor às vezes não sabe nada da pessoa. Então eu fico muito feliz de ter participado desse quadro para poder divulgar um pouco o nosso futebol. Obrigadão, meu amigo. Falou, Franciel, um abraço. Um abraço. É isso. Felicidade.